A paz do Senhor, geração eleita. Vai ao ar mais um programa da geração eleita de Porto Alegre, situado na Avenida Farrapos, número 312, com o nosso pastor presidente, o pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso líder internacional, o pastor Adriano Licidônio. Nós somos da cidade de Alvorada e nós estamos aqui então para apresentar essa programação para a honra e glória ao nome santo nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto desafio, jovem, você tem para enfrentar no seu dia a dia? Quanto desafio você tem para vencer na sua vida espiritual? Nós trouxemos juntamente conosco para esta programação, nós trouxemos aqui então à minha direita o nosso irmão Lucas, glória a Deus, que ele é líder então lá da juventude, lá da igreja sede da área de Alvorada. Paz do Senhor, irmão Lucas. Paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, irmão Samuel, irmão Isaías, e a todos os jovens que nos assistem. Como está o trabalho lá, irmão Lucas? Na sede de Alvorada. Amém, uma bênção de Deus. Agradecemos a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui com os irmãos. E na sede de Alvorada, consagração amanhã geral dos jovens. Vamos estar todos lá reunidos a partir das 9h30 da manhã. E um dia repleto das bênçãos do Senhor a todos nós. Amém. Tem aqui no meu lado esquerdo, então, nosso irmão Isaías, que ele é lá líder, então, da congregação lá da Estela Mares, que está aqui, então, nos ajudando nessa programação em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmão Isaías. Paz do Senhor, irmão Samuel. Como é que está a juventude lá, irmão Isaías? Estamos trabalhando bastante lá, estamos na bênção de Deus. Muito desafio para vencer. Bastante. Outros para chegar, meus irmãos. Amém, esperando. Isso, os desafios chegam, não é para nos derrubar, jovens. O desafio chega que é para nós vencermos esse desafio. Ninguém quer desafio, mas todo mundo quer a vitória, todo mundo quer algo mais para a sua vida. E como nós iremos ter, então, essas vitórias, a não ser através do desafio, através de alguma luta, alguma coisa, em que o Senhor permite em chegar até nós, a chegar até você. Hoje nós estaremos conversando, então, a respeito de 5 desafios que um jovem enfrenta nos dias atuais, nos dias de hoje. Quanto o desafio em que faz com que nós você venha a perder o foco da santidade, perder o foco, a esperança em que Deus está na frente de todas as coisas. Ele está na frente dos teus desafios. Ele permitiu o desafio para você. Eu me lembrei agora da passagem de Jó, quanto desafio Jó também teve para enfrentar, e ele enfrentou e ele venceu em nome de Jesus, não é assim, meus irmãos? Ele venceu esses desafios. E no final, irmão Lucas, o que aconteceu com Jó? Diz a palavra do Senhor que ele teve em dobro. Não é assim, irmão Isaías? Porque ele venceu, ele não abaixou a cabeça, ele não chegou churumingando, chorando, mas ele foi e venceu os grandes desafios. E você também, meu jovem, através de tanto desafio que vem para você, você também vai vencer em nome de Jesus Cristo esses desafios. E como nós podemos vencer? É na luta, oração, consagração, aleluia, diante do Senhor, na leitura da palavra santa de Deus. Eu pergunto para você nessa live, como eu pergunto na área de Alvorada, você já leu a sua Bíblia hoje? Já teve um tempinho para o Espírito Santo de Deus falar no teu coração? Já tirou um tempinho para que o Espírito Santo venha te convencer o como você há de vencer esse desafio que vem, parece que é derrubar você, mas ele não vai derrubar se você estiver nas mãos santas do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Amém, irmão Lucas, o senhor trouxe alguém para louvar o Senhor nessa noite, nessa live? Glória a Deus, sim, trouxe a minha esposa, a irmã Camila, e o jovem Samuel, líder da música da sede da área de Alvorada. Que bênção, que bênção. Aqui conosco nessa noite. Então quem vai aqui louvar é o nome santo do Senhor, no violão, isso? No violão, o irmão Samuel e a irmã Camila no vocal.
E o irmão Samuel, então, ele é líder da música. Na música. Da sede da de Sim, Alvorada. E faz parte da juventude também. É um jovem abençoado de Deus, se coloca em todas escala, todas as tarefas que é posta a ele está cumprindo com excelência, quebrando todos esses desafios e vencendo, no nome do Senhor Jesus. Olha só, de jovens, Deus. sempre, né, irmão Lucas, irmão Isaías, sempre Deus acha uma oportunidade para o jovem ser útil na obra. Amém, né? exatamente. Quanto desafio será que nosso irmão Samuel, né, até no Tocai, né? Sim, Samuel, Samuel, primeira Samuel e segunda o Samuel. segundo Samuel. Amém. Quanto desafio, então, quem sabe o irmão Samuel também passou para estar numa liderança De músico. da música Exato. da congregação sede da cidade de Alvorada. E com certeza ele não tem só esse desafio, muitos outros desafios ainda podem aparecer para ele, Amém. pode aparecer para você. Então vamos ouvir, irmão Lucas. Glória a Deus. Irmão Isaías, vamos ouvir um louvor então pela irmã Camila e o nosso irmão Samuel, então. Amém. Vamos ouvir então um hino de louvor ao Senhor, então, pelos nossos irmãos em nome de Jesus. Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Glória a Deus, aleluia. Saudamos todos com a paz do Senhor Jesus, amém. Saudamos jovens com a paz do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus, aleluia. Estamos aí para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar, que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer, e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a
Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Vamos mais um hino para o Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu preciso ser fiel, eu decido ir para o céu. O mundo não vai me enganar, para trás não vou olhar. Eu decido vigiar, eu preciso ir orar. Santidade ao Senhor, Maranata. Não vou me conformar com este mundo, não vou me acomodar enquanto aqui eu estiver. A minha salvação vale mais que tudo. Eu sei em quem está firmada a minha fé. Como Daniel, eu preciso ser fiel. Não vou comer dos manjares do rei, pois sei que o melhor pra mim Deus tem. Eu prefiro ser fiel. Não vou cantar em Babilônia os louvores de Sião. Sou fiel no a minha adoração. Eu prefiro ser fiel. Não vou ouvir a voz de Tobias, mas como Neemias vou edificar. Eu prefiro ser fiel. O meu alvo é o céu. Eu prefiro ser fiel. O meu alvo é o céu. Eu prefiro ser fiel. Eu decido ir pro céu. O mundo não vai me enganar, para trás não vou olhar. Eu decido vigiar. Eu decido ir orar. Santidade ao Senhor, Maranata. Como Daniel, eu prefiro ser fiel. Não vou provar dos manjares do rei, pois sei que o melhor pra mim Deus tem. Eu prefiro ser fiel. Não vou cantar em Babilônia os louvores de Sião. Sou fiel, não negocio a minha adoração. Eu prefiro ser fiel. Não vou ouvir a voz de Tobias, mas como Neemias vou edificar. Eu prefiro ser fiel. O meu alvo é o céu. Eu prefiro ser fiel. O meu alvo é o céu. Eu prefiro ser fiel. Eu decido ir morar no céu. O mundo não vai me enganar, para trás não vou olhar. Eu decido vigiar. Eu decido ir orar. Santidade ao Senhor, Maranata. Eu prefiro ser fiel. Eu decido ir morar no céu. O mundo não vai me enganar, para trás não vou olhar. Eu decido
vigiar. Eu decido ir orar, santidade ao Senhor. Maranata, Maranata. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos. Glória a Deus. Decidimos, jovens, a ser fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aproveita aí, jovens, e já começa então a passar esse link dessa programação para outros jovens nos seus grupos, aí no status. Aproveita a mandar esse link para não só você receber as bênçãos do Senhor nessa noite, mas outros jovens também precisam receber essa bênção para conquistar a vitória sobre todos os desafios em que vem sobre a vida da juventude. Nós vamos, nesta noite, a discorrer aqui apenas 5 desafios que um jovem cristão enfrenta nos dias atuais, nesse século 21, onde, né, irmão Isaías, irmão Lucas, muitas vezes o inimigo, ele lança tanta coisa na vida de um jovem para tirar o jovem daquele foco, né irmão Isaías? De tirar a juventude daquele padrão divino, daquele modo de viver, de uma santidade diante de Deus, ao ponto de muitos jovens serem arrastados para o mundo, sendo arrastados para a perder o desafio em que o próprio Senhor permite para que nós venhamos a estar forte na presença santa do Aleluia. Senhor. Eu lembro, irmãos, irmão Isaías, irmão Lucas, eu lembro que quando a gente volta para os caminhos do Senhor, a gente pensa que as lutas, o jovem que está nos ouvindo nessa noite, pode pensar que as lutas, dificuldades vão cessar. Você não vai ter mais lutas, vai ser bonança, né? Vai ser só alegria, vai ser um mar de rosas. Mas muitas vezes, né, irmãos, isso não acontece, né, líderes? Aleluia. Não acontece. Vida Amém. cristã é um desafio, né? Vida cristã é um desafio tanto pro jovem quanto para aquele que já passou da juventude, né? É um desafio, e tanto que o próprio Cristo, nosso Senhor, Salvador, ele disse um dia: aquele que quiser vir após mim tem que negar a si mesmo a cada dia e me seguir. Então, a posição de seguir a Cristo não é fácil, e o peso é o mesmo, tanto para o jovem quanto para o não jovem. Então, existem essas intempéries que são necessárias serem enfrentadas. Ainda mais nesses tempos difíceis que nós estamos passando, né, irmãos? Nessa época de pandemia, esse desafio que estamos passando, muitos jovens estão sendo obrigadamente estar confinados dentro dos seus lares, muitas vezes sozinho, e isso acaba acarretando, como hoje em dia é notório, nós vemos jovens depressivos muitas vezes dentro dos seus lares, muito internet, pouco conversa com seus pais, com seus líderes, ficou um pouco restrito nós estar mais próximos dos jovens, os jovens até nós, né, irmão Samuel, de ter uma conversa, um acompanhamento, um aconselhamento. Então teve esse desafio ainda nesse ano de 2020 a 2021, que sobrecarregou a nós, a igreja, o povo de Deus, de nós não ter mais esse acompanhamento e intimidade pessoal, saber como está mais as pessoas, ficou mais fechado, fechou mais assim.
na nossa vida cristã, jovens, nós sempre vamos ter que lutar alguma coisa para que nós venhamos estar mais próximo de Deus. A própria palavra do Senhor, ela está nos relata em que nós não somos tentados a não ser na nossa própria cobiça. Então, se nós temos a cobiça numa parte da vida espiritual, na parte da vida material até mesmo, podemos dizer, o inimigo vai se lançar sobre aquilo, né? Sobre aquela dificuldade, sobre aquele problema em que tem um jovem procurando atirar, então, o jovem daquele convívio espiritual. Quando nós viemos para aceitar ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós começamos uma caminhada com nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter luta, nós vamos ter a batalha, enfrentar muitos desafios, né? Nós vamos ver aqui no decorrer dessa programação quantos desafios nós vamos passar. Você, jovem, quem sabe, você está nos ouvindo aí na sala, quem sabe no celular, quem sabe alguns estão ainda trabalhando, estão então no Uber, quem sabe você, jovem que está aí trabalhando, tem tanto desafio, você pensa, mas é difícil de vencer. Eu quero dizer para você que com Cristo, diz a palavra do Senhor, nós somos mais Que vencedores. do que vencedores em Cristo Jesus. Pelo aquele que nos amou. Por aquele que nos amou. Quem nos amou? Jesus. Ele nos amou e nos deu essa garantia de vida eterna. O importante, jovem, não é o início em que você está começando. O importante é o final da tua carreira. Se vai estar com Cristo, se venceu todos esses obstáculos, se venceu esses desafios que vêm sobre você, se você vencendo esses desafios que o Senhor permite para você vencer, você vencendo, diz a palavra do Senhor, que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. É como disse o nosso irmão Isaías, se nós tomarmos a nossa cruz, dia após dia, e seguir a Jesus, jovem, não tem casa perdida. Amém. Não tem coisas perdidas. Porque o Senhor, Ele manifestou uma salvação tão grande e poderosa para estar juntamente conosco. Deus na frente. E se você luta e você está vencendo toda a dificuldade, você vence toda a dificuldade em Cristo Jesus, nem jovem se perderá. Amém, Jesus. Se você observar a palavra de Deus, nenhum jovem vai se perder. Irmão Samuel, essa palavra desafio, ela mexe muito comigo, né? Para quem não sabe, eu realmente nasci em Cristo Jesus num desafio, no desafio Jovem de Três Coroas. Então, já vem forte essa palavra desafio por causa de uma vida tórpia no pecado, aonde sem conhecer a Cristo, aonde eu me coloco num desafio, aonde que é ensinado a nós a Cristo Jesus. Gostaria de mandar uma saudação do Pai do Senhor para o irmão Iago, nós caminhamos junto, ele é da sede internacional, nós estivemos caminhando junto no Desafio Jovem, estivemos também no Ombro Amigo, e sabemos que para jovens hoje em dia, que nasce dentro da igreja e não conhece o mundo, é um desafio para eles quererem, muitas vezes, permanecer dentro da igreja, Samuel, por causa que fica aquela curiosidade. Eu estava conversando ontem com um jovem, quarta-feira se não me engano, com um jovem, ele está passando com uns problemas de dependência, aonde que ele nasceu num berço cristão, aonde que ele viveu dentro de uma igreja, só que ele não entendia o que era a verdadeira palavra de Jesus, aonde que nós estamos tentando em oração, em aconselhamento com ele, para ele despertar essa intimidade com Cristo Jesus, tirar aquela virtude e vencer esse desafio que ele está passando na vida dele, como eu venci, como tem muitos jovens aí fora que vão vencer ainda os problemas que o mundo nos oferece, essas bandejas, muitas vezes, que parecem agradáveis, bonitas aos nossos olhos, irmão Isaías, mas não são um pecado que nos leva à destruição. Desde o momento, né, irmão Lucas, que a gente decide a estar com nosso Senhor Jesus Cristo, estar nos caminhos do Senhor, desde o momento que nós decidimos isso, nós devemos tomar a nossa cruz
dia após dia. Aleluia. Né? Tentações, dificuldades, Mas- certamente vem para o irmão, vem para nós. Óbvio, vem. Tentação, dificuldade Muito. vem. Todos Mas irmãos. nós tomando a nossa cruz, jovem, você tomando a sua cruz e seguindo a Jesus, você vai até o fim com ele. Amém. O desafio, já que nós estamos falando de desafio, irmão, Sim. né? Vamos fazer um desafio para a juventude. Qual é o desafio em que você está enfrentando nos dias de hoje? Para estar na santidade, para estar diante do Senhor. Qual é o desafio? Qual é aquela coisa, né, mais difícil para você enfrentar, para estar numa consagração, para estar aos pés do Senhor, quem sabe até mesmo levantar pela madrugada, né, para orar? É um desafio. É um desafio. Amém. É um desafio. Sim. Até eu acho, irmãs, que é um desafio, depois que a gente aceita Jesus, depois que a gente está nos caminhos do Senhor, é um grande desafio levantar de madrugada para orar. O que o irmão Isaías, o que o irmão Lucas acha desse desafio? Coloca lá, jovem, qual é o grande desafio que você está enfrentando nos dias de hoje, no dia atual, no século XXI? Tudo que for no contexto espiritual sempre vai ser mais difícil, né? Porque em nós a Bíblia vai mostrar que opera uma natureza. A gente tem que constantemente estar crucificando a nossa carne. Isso vale para o jovem. E a nossa natureza caída, ela não quer as coisas espirituais. Então a gente vê que quando no mundo, até o irmão Lucas ali citou alguma coisa sobre a sua história. Eu voltei para a igreja, eu saí adolescente ou pré-adolescente, com 12 anos, e eu voltei com 20. Eu voltei jovem ainda. Glória a Deus. Só que enquanto eu estava no mundo, parecia ser tão fácil fazer as coisas que não agradavam a Deus, né? Uma madrugada e tantas coisas do tipo. Mas quando envolvia o espiritual, aí já entra uma batalha espiritual. Já entra um nível de que você vai ter que enfrentar esse obstáculo que o nosso irmão Samuel, nosso líder aqui, citou. Você vai ter que superar um obstáculo, você vai ter que enfrentar uma dificuldade e você vai ter que superar. Então, é complicado, sim, porque a nossa natureza ela não quer essas coisas espirituais, como uma madrugada de oração, como jejum, né? Interessante. Comentava recentemente com alguém. Parece que se você está envolvido, um exemplo, no trabalho, dependendo da quantidade de carga que te exigem, você trabalha e você nem lembra que você tem que comer. Você nem lembra, às vezes você não lembra, dependendo do envolvimento que você está, dependendo do envolvimento talvez em algumas outras questões que você gosta. Um exemplo, eu gosto de ler, então eu me apego na leitura e às vezes o tempo voa quando tem oportunidade e aquilo distrai e às vezes até faz com que se esqueça do alimento. Mas agora quando envolve o contexto espiritual, aí é no nível espiritual se encontra uma batalha para jejuar. Aí às vezes o jovem, vou dar um exemplo, eu tenho uma filha de 8 anos, quando é uma briga para conseguir fazer com que ela se alimente, a gente tem que constantemente estar cobrando para ela comer, para almoçar e para tomar café, tem que estar cobrando, porque ela não, sabe, ela não consegue. Mas aí quando a gente fala assim, ó, hoje é jejum da família, vamos jejuar, aí ela sente fome bem rapidinho. Na leitura porque é espiritual, meu irmão. É espiritual. Então quando a gente envolve na questão espiritual, no mundo espiritual, aí a guerra é outra. A batalha é outra. E isso vale para o jovem. É difícil para o jovem, sim, estar na madrugada orando. É difícil. Como é difícil para todos nós que escolhemos seguir a Cristo. Tem que haver uma renúncia. Tem que haver uma renúncia. Eu queria aproveitar que estou falando, queria citar um texto da Bíblia aqui, meus irmãos, que está escrito em 1 João, capítulo de número 2. Um texto bem constantemente se fala para jovens, que é 14, 2, 1 João 2,14. Eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que é desde o princípio. Aí ele está falando para os pais. E depois, na continuação, ele diz: e eu vos escrevi, jovens,
porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Aleluia. Então a força para superar esses obstáculos está em Deus, né? Está na palavra de Deus, está na comunhão com Deus. E a Bíblia diz que o jovem é forte em Deus. Forte em Deus. Em Deus o jovem é forte. E é interessante, meus irmãos, que eu estava pensando que a gente vive num mundo, ele sufoca o jovem, ele sufoca toda a humanidade. A gente vive num mundo que explora muito, e aí vai ser falado aqui sobre assuntos específicos, mas um mundo que explora muitos aspectos do ser humano e atinge muito jovem, atraindo para diversas. Até estava trabalhando e eu estava pensando, não me recordo quem citou, mas existem as feiras das vaidades hoje no mundo. O mundo oferece uma feira de inumeráveis produtos que satisfazem e que alimentam desejos e concupiscências no ser humano. Aumentando o ego de muitas pessoas. E pega o jovem, pega o ser humano no geral, mas o jovem, porque o jovem ele tem essa questão de, eu estava lendo aquela revista do adolescente, até fala dos adolescentes, um trabalho do nosso ministério, mas ali mostra o que o jovem é também. O jovem tem essa questão de querer desvendar, de querer superar, de querer... é novidade, né? Novidade de querer conhecer, de querer desbrenhar, né? Arriscar, então eu vejo que é uma batalha, mas Por é isso uma que o jovem batalha tem que vencível. estar nas mãos do Senhor, né, irmão Isaías? Nas mãos de Deus para ter Tem que estar nas força. mãos de Deus para ter força. Senão o jovem não será forte, será fraco. Será fraco. A Bíblia Será já fraco. diz ali, a palavra do Senhor já diz que os jovens sois fortes, porque a palavra de Deus A palavra de Deus. é que está no coração deles. Então, no momento em que a palavra de Deus, né, por isso que eu digo, já leu a tua Bíblia hoje? No momento em que o jovem deixa de ler a palavra de Deus, ele começa a ser fraco, né? Porque não começa mais a guardar os mandamentos. Então, vós jovens sois fortes porque a palavra de Deus, ele habita dentro de você. Está em Ele voz, habita. Né? Eu voltei para a casa do Senhor com 18 anos de idade, irmão Isaías, irmão Lucas. Eu voltei para os caminhos com 18 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo com 5 anos de idade apenas, mas o inimigo lança, né, as suas artimanhas e Deus larga o desafio para a gente acaba caindo nesse desafio em que Deus preparou para nós viemos ser fortes na presença do Senhor. Mas no momento em que a gente deixa de ler a palavra do Senhor, nós começamos a ficar fraco. Eu fico pensando, jovem, quantas maravilhas de Deus você recebeu através das consagrações lá na sua área, lá na sua igreja. E já foi maravilhoso, é grandioso, é majestoso receber a glória de Deus. E a palavra do Senhor diz que aquele que de madrugada me busca, me encontrará, né? Me encontrará. Aleluia. Né? Aquele que busca a face do Senhor pela madrugada. De dia nós podemos encontrar a face do Senhor. Mas a promessa certa da palavra de Deus é: se de madrugada buscares ao Senhor, me encontrarão. Renuncia a Por isso sua que é um carne. desafio, irmão. Renuncia a sua carne, a sua vontade. Renunciar. Seu cansaço, como o irmão falou, que ao mundo espiritual, quando tu vai jejuar, tu vai ler a palavra de Deus muitas vezes. Tu abre a sua Bíblia, vai sentar, bate alguém no seu portão, liga o seu celular, ou o vizinho, que nem aconteceu comigo antes de vir pra cá. Fui ler uma passagem bíblica e o meu vizinho me liga o som todo vapor, assim. Misericórdia agora, Senhor. É um desafio. Consegui ler um capítulo, né? Venci um desafio. Mas é esse desafio que o mundo sufoca o jovem e o cristão em geral. Nos prendendo muitas vezes até de anunciar a palavra do Senhor aí fora, fazer o ID. Há uma restrição. Nós vendo no culto de missão que o missionário é uma burocracia até ele chegar até o seu destino para poder levar a palavra do Senhor. E as artimanhas, irmão Lucas,
as artimanhas do inimigo contra a juventude de hoje, eu vejo que ela é diferente daquelas artimanhas que o inimigo lançava sobre a juventude lá na minha época, no ano de 1980. Sim. Ela é diferente e é uma coisa que me preocupa muito, irmãos. Eu me preocupo muito, jovens. Parece que é mais rápido agora. A respeito dessas coisas. É muito mais rápido. Entendeu? Porque na época existia um temor tão grande e que quando uma pessoa errava diante do Senhor, havia tanto temor em que ele confessava o pecado. Né? Ele acabava confessando o seu erro. Muitas vezes antes de fazer ainda. Tava pensando ali, arquitetando na sua mente cometer algo ilícito, né? Então já tinha um temor e chegava e confessava pro seu pai, pro seu líder, para quem for. Já tinha aquele temor de Deus na vida deles. Hoje hoje as coisas mudaram. Às vezes o jovem, né, o irmão, aquela pessoa está no erro, né, na sua cobiça, na sua inveja, na sua até mesmo idolatria, né, porque o meu líder é melhor do que o do fulano, é uma idolatria, né? Então, às vezes o jovem fica nessa idolatria e não confessa o seu erro. Por tantas coisas em que acontece no meio da juventude, no nosso meio, né, no meio da igreja, do modo geral, em que às vezes não é confessado aquele pecado. Verdade. E nós vamos ver quantas coisas. Sabe, irmão Samuel, às vezes essa questão, e eu meditei muito tenho meditado muito durante recente sobre isso, que um dos maiores problemas também do não reconhecimento do erro, como foi citado aqui, e como nós estamos falando para jovens, nós iremos dar alguns conselhos aos jovens, eu vejo que um dos maiores problemas é a soberba. Porque a soberba do ser humano, inclusive no jovem, o jovem que... Existe uma revista nossa que é Poder e Autoridade, Aleluia. De autoria do pastor Humberto Schmidt Vieira, que ele fala que a soberba é a rainha das iniquidades. Então ela governa as iniquidades, e a iniquidade, de uma maneira muito simples, uma maneira bem fácil de entender, é não dar aquilo a quem é devido. Então você não dá respeito, você não dá ouvido para ouvir os conselhos, você não se submete a uma autoridade, você não se submete ao conselho de pessoas que têm um pouco mais de experiência que você, e a tendência é que você caia, né? Exatamente. A tendência é que você tropece, porque a soberba, ela derruba o ser humano. Amém. A soberba, ela precede a queda. Então eu vejo que um dos maiores dificultadores para que hoje, nessa sociedade moderna, os tempos mudaram, sim. A gente vê que os tempos mudam, as gerações se chocam, elas mudam também. Nós vemos um andar há um tempo de gerações. O irmão Samuel foi jovem antes de mim, numa época que havia uma diferença. As atrações, que eu citei ali, a feira das vaidades, eram outras áreas que atingiam, porque o contexto, a visão sociológica da mente das pessoas era diferente, o convívio social entre elas, o estímulo que o sistema do mundo empregava era outro. Então as tentações, elas eram em áreas diferentes. A operação da igreja também havia uma atuação diferente da de hoje. Não é em vão que nós temos uma revista agora recente, que nosso pastor lançou, que saiu agora, Aleluia, que vai falar sobre essa igreja, vai falar sobre como a gente encontra hoje uma igreja corrompida. Então, pessoas corrompidas que fazem parte da igreja, né? Por quê? Porque o tempo foi desenvolvendo, as pessoas foram à feira das vaidades, das atrações, elas foram se inovando e elas foram atingidas em outros aspectos. Eu me lembro que quando eu voltei para Jesus, eu voltei em 2004, faz 16, 17 anos, eu voltei em 2004. Eu me lembro que não era tão forte a questão de mídias e coisas do tipo, mas a ação de atração era em outras áreas, que eu vejo hoje o jovem sendo um pouco mais atraído
Mas existem também coisas que atuam hoje atraindo o jovem para derrubar ele, que são as mesmas. Só que com violência maior. Com maior violência, com maior virulência, com maior exposição, né? E a gente vai falar aqui no andar sobre isso aí. Então eu vejo que o maior empecilho, talvez, para que o jovem se firme é quando ele não vence a soberba. Porque a soberba vai impedir ele de receber bons conselhos e a soberba vai impedir ele de, inclusive, se submeter às autoridades e, principalmente, à palavra de Deus. E vencer os seus desafios, né? Quebrar esse orgulho, essa camada e se humilhar para que o Senhor cresça através da vida desse jovem, né? Exato. E só tem um, né, irmãos, que pode, já passa a palavra de novo para o irmão, só tem um algo que consegue fazer para que os jovens venham a renunciar todas as paixões carnais. Só tem uma palavra da palavra na Escritura que nos diz ali certinho o como você vai conseguir a vencer as paixões mundanas, as paixões da carne. Sim, o irmão Isaías citou sobre a nova revista que eu e você e todos os jovens têm a oportunidade de estar nas escolas bíblicas. É muito bom. Desde que eu entrei no ministério, eu não perdi uma escola bíblica. É muito edificante. E essa carta de Tito, pela revelação do Espírito Santo, o nosso pastor Humberto teve a inspiração de escrever. É uma carta que eu admiro muito de Paulo a Tito, né? Onde dá uma tarefa ao jovem Tito de ir pregar a um povo corrupto. E na ilha de Creta, né, irmão Isaías? Aonde ele se coloca lá, vendo muitas pessoas, quem sabe, com mais idade do que ele. Ele sendo um jovem, né? Sendo um jovem, cheio do poder e autoridade de Deus. E Deus usando a boca dele para ele discipular ainda. Aonde ele formou presbíteros, obreiros na casa do Senhor, tirando muitas vezes, talvez estão dentro da igreja, mas ainda tem uma camada que a Bíblia nos fala, em Tito, capítulo 7, capítulo 1, versículo 7, que fala que eles eram orgulhosos, briguentos, apanhados em vinhos, vaidosos e ainda desonesto ainda, aonde tinha muitos desses requisitos na vida de homens que faziam a vontade de Deus, aonde Paulo envia Tito a ensinar a eles, um jovem, como pode ser eu, como pode você na sua congregação. Fazendo um diferencial, né? Diferencial. Aí eu vejo até algo que soa muito parecido com o que Salmo 119, 99. Aleluia. 119, 99 fala assim, ó: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Entendo mais do que os antigos. Parece que eu entendo aqui que ele está se colocando como um jovem. Porque guardo os teus preceitos. Ou seja, ele consegue superar o entendimento daqueles que são mais velhos que ele. Sim. Porque ele guarda os preceitos de Deus. E aí eu vejo Tito como um jovem que superou inclusive pessoas que deveriam talvez entender um pouco mais que ele, se submeter mais que ele. Ele foi um instrumento de uma revolução espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Verdade. O irmão tá com o Tito aberto aí? Sim. Vou deixar para o irmão ler então Tito capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14, irmão Lucas. 11 ao 14? Isso, Tito capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. Aleluia. Glória a Deus. Porque a graça... Aleluia. Posso ler? Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todo homem. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. E ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar-nos para si mesmo, um povo particularmente seu, dedicado a praticar as boas obras. Aleluia.
Aleluia. Então, de que maneira nós vamos conseguir vencer as paixões mundanas, essas coisas, esses desafios em que vem para a juventude? De que maneira? Aí está ali em Tito, porque a graça de Deus, ele se manifestou fazendo o quê? Trazendo a salvação a todos os homens. Aleluia. A toda a juventude, ele trouxe a salvação a todos os homens. Fazendo o quê? Só trazendo a graça, só trazendo manifestação? Não, ensinando. Né? Sem ensinamento, diz aqui a palavra que o nosso irmão leu, sem ensinamento, você não vai conseguir renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Sendo purificado. Sendo purificado. Tem que haver, então, ensinamentos. Aleluia. A palavra... É isso que nós queremos trazer aqui. É um ensinamento para você, jovem, de como você vai conseguir vencer as paixões. Que diz aqui, porque a graça de Deus se manifestou, trazendo a salvação a todos os homens, ensinando-nos. Então, quer dizer, está incluindo eu junto. Ensinando-nos para que, renunciando à impiedade, às paixões mundanas, vivendo no presente mundo, sóbria e justa, e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso Senhor, Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si, disse Jesus, para purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. O desafio, a dificuldade está aí, mas a graça de Deus, ela não vai se manifestar, jovem, ela já se manifestou com a piedade, né? Renunciando, ajudando a você, aprendendo a renunciar à impiedade, às paixões humanas. Irmãos, quando nós entramos para os caminhos de santidade, jovem, quando você entrou para os caminhos da santidade de Deus, a primeira coisa que acontece diante de você é o renunciar muitas vezes àquela amizade que você tem com o mundo. É verdade. Quantas amizades, quando nós estávamos lá no mundo, né, fazendo todas aquelas coisas, nas paixões, né, não conseguia renunciar porque não existia um ensinamento espiritual, um ensinamento bíblico para nossas vidas, andava segundo as paixões do mundo. A primeira coisa, o primeiro impacto em que nós temos em nossa vida do desafio, né? Primeiro desafio é deixar. O segundo desafio é a amizade do mundo. E a palavra diz o que, irmãos? Que a amizade do mundo é inimiga de Deus. É inimigo de Deus. Com isso, a palavra não está dizendo, né, irmãos, que nós não devemos conversar com a pessoa mundana. Não, eu não vou conversar com a pessoa fulano de tal porque ela é mundana. Eu não posso conversar com um ciclano. Não é assim que a palavra do Senhor diz. É aquela amizade em que você tinha lá no mundo de convidar, vamos lá fazer aquilo, você ia. Pois é. Vamos fazer tal coisa, você ia. Agora não, agora você está caminhando o quê? Um caminho santo. Aleluia. Você está caminhando um caminho na presença de Deus. Então aquelas amizades em que existia antes, você não pode ter mais elas. Ou diga amizade aquela que você andava sempre junto com ele. Sim. Agora é diferente. Em vez do mundo influenciar você influencia o mundo. Você influencia para estar aos pés do Senhor. Parece que às vezes pode acontecer, jovem, pode acontecer com você, do mundo ficar influenciando você. É um grande desafio. É um desafio daqueles terríveis. Mas só que nós devemos deixar a amizade do mundo e construir uma amizade íntima com o Senhor. A amizade do mundo sempre vai fazer nós cairmos
no mundo, né? Verdade. Que o mundo ali, que a palavra de Deus fala, é esse sistema corrompido, né? Essa filosofia que atinge as pessoas, que está impregnado na mente das pessoas. Um exemplo, se for o jovem, aquelas amizades que estão impregnadas com a filosofia do mundo, com a ideia do mundo, que as ideias de alguém que ainda não foi alcançado pela graça, como a gente leu aqui, a gente leu em Tito, é interessante, meus irmãos, muito interessante esse texto, ó, porque a graça de Deus, o que é a graça de Deus? Nós vemos a graça de Deus no sacrifício de Jesus, no plano salvífico de Deus. Aleluia. Nós vemos a graça de Deus para que seja manifesto o poder e a autoridade de Deus. Então, é algo extraordinário e é algo gratuito, não gratuito de uma maneira assim que não tem valor nenhum, mas que nós jamais teríamos méritos para alcançar tal favor. Então a gente vê que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, todos aqueles que recebem a graça por intermédio de Jesus, e ensinando-nos que, renunciando à impiedade, a concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria e justa e piamente. Olha que interessante, meus irmãos, algo que está disponível. E aí o tópico primeiro aqui seria as dificuldades do novo cristão adaptado às causas do mundo em viver a renúncia. É isso, né, irmão Samuel? Isso. Então, tendo essas dificuldades, o jovem tem essas dificuldades, mas está ao dispor pela graça de Deus, a força de Deus para vencer. Porque na nossa força, irmão Lucas, na sua força você não teria saído de onde você saiu. É verdade. Nenhum lugar... Não teriam, eu não teria saído onde eu saí pela minha força, mas a graça de Deus me alcançou e me deu graça, me deu autoridade, me deu força para renunciar às paixões do mundo. Aleluia, o mundo, o sistema que está impregnado numa filosofia que, como tem atingido os jovens, né, irmão Samuel? Sim. Como tem fisgado os jovens esse mundo. Esse mundo, ele está trabalhando tão forte que ele está assim, afundando muita gente não jovem, mas está focando muito no jovem. Eu vejo hoje o jovem sendo atingido de várias maneiras, em vários aspectos. Bombardeado, né? Em vários aspectos. E eu vejo algo muito parecido quando Hitler se utilizava, e a gente vai ver, houve até uma live aqui da juventude, da sede, do qual falaram que houve um período que ele investiu em jovens. Por quê? Porque o jovem tem a força, o jovem tem o vigor, o jovem tem muitas qualidades. Não tem tanto medo, não tem temor, não tem prudência. Tem ousadia, coragem, intrepidez tem demais. Uma astúcia, o jovem, que o inimigo distorce para usar. Então eu vejo assim que o mundo investe. Por quê? Porque sabe que o jovem é tipo pode ser um grande instrumento na mão do diabo, né? Infelizmente. Mas o mundo, o sistema do mundo que está implantado nas pessoas, como o irmão citou aqui, não cabe ao jovem talvez cortar a questão do contato para evangelizar, do contato para ver como uma alma. Porque eu me lembro que o pastor Humberto pregou uma certa feita sobre o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele falou que a roda ali não é você, não é não estar, não chegar, não evangelizar, não alcançar os ímpios. Não, é diferente. A roda ali ele está dizendo... Quando a roda, quem não tem Deus, quem está imperado pelo sistema do mundo, está no controle da roda, você chega ali e você vai se corromper. É alguém que está ali conversando sobre um monte de coisas que não agrada a Deus, é alguém que vai levar a conversa. Agora é interessante, aí o pastor pregou, a roda ela é muito importante quando é o cristão que está no domínio e o ímpio, o mundano, ele chega até o cristão porque ele tem algo, ele vê algo no jovem, um exemplo que a gente está falando aqui, aleluia. Como Pedro viu em Jesus. Para onde iremos nós se só tu tens a palavra de vida eterna? Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aí é o domínio da roda, o jovem que coordena, os outros vêm, sabe que vão ouvir Bíblia, que vão ouvir princípios de Deus, que vão até conversar sobre muitos assuntos, mas sobre uma cosmovisão e uma perspectiva cristã.
Certo. Glória a Deus. Aleluia. Tá Glória lembrando, ao nome enquanto o irmão de estava Jesus. falando, tá lembrando de Pedro, né? Que andava na rodinha ali, se aquecendo, né? Na amizade do mundo. E aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 4, abre a Bíblia aí, jovem, onde você está. Abre a Bíblia, é bom os jovens abrir a Bíblia, não só escutar a gente falar aqui, mas abre lá a Bíblia, a palavra do Senhor, lá em Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 4, diz assim, ó, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Olha só o que aconteceu com o servo de Deus ali na rodinha, né? Se aquentando, quem sabe se aquentando com uma piadinha, né? Se aquentando com um conversinho que não tem nada a ver. Vamos tocar um pouquinho mais fundo aí, quem sabe na rodinha para ver quem vai ganhar no joguinho aquele. Enfim, é uma amizade do mundo. Aí eu pergunto para você, essas coisas tá trazendo santificação para a tua vida? A palavra do Senhor continua dizendo, portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago que diz, é a palavra. Você leu aí, jovem? Leu na sua Bíblia, abriu? Na Tiago, capítulo 4, versículo 4, é a Bíblia que diz. Quem sabe é uma live um pouquinho meio pesada, né? Né? Glória a Deus. Mas a palavra do Senhor é assim, ela vem como uma espada, corta a gente, corta aquele mal e coloca então o bálsamo do Espírito Santo de Deus. Né? Largar a amizade do mundo para ser constituído amigos. Meus irmãos, de Deus. E hoje em dia, nós, povo de Deus, que lutamos contra isso, nós vivemos e praticamos cada dia mais o que Paulo escreveu a Romanos, capítulo 12, versículo 2, né? Que nós não devemos nos conformar com esse mundo, mas essa renovação da nossa mente tem que estar diariamente. É dia a dia, a hora que a gente acorda e sai da nossa casa, vai ao nosso trabalho, nossa atividade, até voltar à nossa casa ou ir para o culto, para a igreja, nós temos que estar nos renovando para que nós não deixamos essa empecilho, esse dado do Satanás que nos toca, aonde nós estiver no nosso trabalho, na nossa escola, aonde for, que nós viemos nos contaminar e quando vê, joga uma setinha no teu ouvido e tu para e concorda, é isso mesmo, será que lá é melhor, aqui não está tão bom? Então a palavra do Senhor nos fala que nós não viemos nos ter isso, mas numa renovação na nossa mente e continuar nessa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muitas vezes vão falar para mim, falo para você também, que muitas vezes não tem mais jeito. O que você quer na igreja? O que você quer lá perdendo seu tempo? Mas na verdade não. Eu sei que eu não perco o tempo da igreja, porque eu já vivi a vida toda, posso dizer assim, até os meus 27 anos. Estou com 29 agora. Até os meus 27 anos num mundo pecaminoso, que não... Irmão Isaías, eu não sei... Eu me arrependo de não ter aceitado a Jesus antes. Porque o mundo, jovem, não tem o que... O mundo machuca. Machuca demais, irmão, machuca. E coisa interessante, irmãos, que quando nós tornamos inimigo de alguém na área espiritual, somos inimigo do mundo, né? O inimigo acaba sendo também inimigo nosso. Inimigo nosso, exato. Né? E a palavra do Senhor é bem conhecida, jovem. Abre lá Gênesis, capítulo 3 e o versículo 15, olha lá. Abre a Bíblia aí. Bem, o primeiro livro da Bíblia. O livro primeiro diz assim, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim, ó. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Então existe uma inimizade. E a própria palavra do Senhor diz, jovens, que não tem como conciliar a luz com as trevas. Impossível. Não existe, é impossível isso. E o diabo é o príncipe deste mundo, né? É o príncipe deste mundo. Desse sistema corrompido, né? E aí o irmão citou ali Romanos 12 também. Romanos 12, versículo 2. E não segues conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável
e perfeita vontade de Deus. No grego ali está falando sobre metanoia, né? Mudança de mente. E a gente vai ver também que no grego tem uma expressão ali que fala sobre amoldez. O que é amoldez? A moldez a este mundo é tomar forma. Que nem você pega a água, você coloca num jarro com o formato de um desenho, aquela água ela vai ficar o desenho daquele jarro enquanto ela estiver comportando ali. Ou você pega um arame ali e você quer... Eu me lembro que a minha esposa pediu uma vez para mim fazer uns passarinhos com arame que ela tinha visto. Foi difícil, mas eu consegui pegar aquele arame e colocar no formato dos passarinhos. Foi um desafio. Mas o que o texto está dizendo ali é você não ganhar a forma do mundo, não se amoldar a ele, mas transformar a mente. Como? Em Deus. Deus só, Senhor. Para que experimenteis qual seja a boa e perfeita, agradável vontade de Deus. Aleluia. Então você não se amolda ao mundo. O mundo quer que o jovem se amolde a ele. Como? Com modismos, com idolatrias até mesmo, porque a gente vive num mundo de idolatrias diversas, né? Idolatrias em várias áreas, até nem vou enumerar aqui, mas muitas áreas que o homem, o mundo imperado pelo diabo, por Satanás, ele estimula o ser humano a coletar cada vez mais tipos de idolatria. A gente até vai falar aqui sobre narcisismo um pouco também, né, depois, e a gente vê isso muito, e o jovem sendo atingido por isso. Então a Bíblia diz, não vos amoldeis a este mundo, você não tem que se amoldar a este mundo, a tua forma não tem que ser a forma do mundo, tem que ser a forma de Deus. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glórias ao nome de Jesus. E essas amizades, irmãos jovens, quando nós voltamos para os caminhos do Senhor, essas amizades, quando nós voltamos, são as primeiras a dizer assim, tu vai virar crente, né? Tu vai virar evangélico. Virou louco agora? Tu vai deixar, tu vai deixar de praticar isso, sim, de praticar aquilo outro, mas o amor maior pela nossa alma está em Jesus. Exato. Né? O mundo oferece tantas coisas. Oferece prostituição, né? A sexualidade está exposta em todo lugar. Cada vez mais. Cada vez mais. Às vezes a gente quer ver ali alguma coisa, algum vídeo, né? Que às vezes a gente tem que ver ali devido ao serviço, né? Algumas coisas, outras também que a gente vê. A primeira coisa em que aparece ali é uma propaganda, é uma mulher dançando, né? A sexualidade, ela está exposta em todo lugar. Está em todo lugar. E cada vez de uma maneira deturpada, né? Deturpada. Cada vez deturpada, agressiva. É bem complicado isso. Hoje até eu conversava com um colega meu de trabalho. Ele não é cristão, até não sei se ele está acompanhando a live, se ele está acompanhando. Deus te abençoe, Marcos. Aleluia. Eu mandei para ele. Eu estava conversando com ele e ele disse, ele não é cristão, né? Ele usou a expressão cara, né? Ele disse, Isaías, eu estava olhando a gente estava conversando sobre alguns assuntos e ele disse para ver, eles nem escondem mais o incentivo que eles dão para os nossos jovens, porque ele veio assim, eu bebo, ele falou para mim, eu bebo, mas a propaganda na TV vindo, eu tô com meus filhos ali e vindo e tinha uma mulher e uma espuma e não sei o que, e dizendo que gerava tais sensações se bebesse aquela bebida. E ele disse, meus filhos estão ali, você acha que eles estão fazendo aquela propaganda para atrair eu, que já estou envolvido nisso? Não, é para atrair o jovem. Exato. É para atrair a criança, para futuros consumidores, alcoólatras, pessoas que se envolvem na bebida. Então, qual é o propósito daquilo ali? Então a gente vê que o mundo, ele tem ele instiga cada vez mais nessas áreas, em todas as áreas, a mídia, tudo quanto é tipo de mídia hoje, né, irmão Samuel? Até aquilo que a gente encontra como lícito, como um WhatsApp, dependendo, se você não tiver um cuidado, você daqui a pouco está vendo um status e você acaba tendo que excluir um contato, porque as pessoas hoje elas fazem questão de se expor. Isso, até nas datas também, podemos dizer hoje, sexta-feira, né? Hoje é um dia que
nós trabalhamos a semana toda, sexta-feira muitos jovens ou pessoas, homens, é um dia que hoje vão para os seus lares para beber, consumir dessa cerveja, algo que no outro dia vai te trazer consequências que ou você vai bater o seu carro, vai prejudicar a sua vida, a vida do seu próximo, ou você vai ficar debilitado no dia seguinte. E é um incentivo, né? Exatamente. É um incentivo deliberado, mesmo com os males que pode gerar, o mundo não se preocupa com isso. Não se preocupa. Porque todas as coisas em que é feito, ele é feito para derrubar a juventude. Porque no momento em que o inimigo consegue, né, tem as suas artimanhas para derrubar lá do berço uma criança, né, deturpar a mente de uma criança, deturpar a mente de um jovem, quando ele consegue com as suas artimanhas a fazer isso, logicamente que vai acabar fechando as igrejas. Mas só que o Espírito de Deus, ele sempre deixa um remanescente. Aleluia, glória a Deus. Sempre deixa um remanescente. Esse é o amor de Cristo para com as nossas vidas, para dar força para você. Está aí explícito, então, aí nas redes sociais, na internet, nos outdoors. Nas ruas, nos outdoors, está por aí. Né? Veja aí, eu ando bastante por aí, no meu trabalho, por um lado e por outro, dentro da cidade de Porto Alegre e regiões vizinhas, a gente vê os outdoors por aí, que eu nem sei que tipo de dança é aquela. Mas faz aquelas danças naqueles outdoor, deturpando a vida espiritual de um jovem. Isso. Aí depois vem para a casa de Deus com aquele cauterizado na mente e não consegue receber a graça de Deus em que ele deveria receber. Por isso que de madrugada é bom orar, sim, que lá nós vamos encontrar Deus. E fica muito, as pessoas acham que isso é normal, fica muito um comodismo, né? É normal isso, e se tu pratica algo que não é lícito isso, que tu não pratica isso, as pessoas te acham que tu é algo diferente, porque elas não conhecem e não querem reconhecer muitas vezes a verdade da palavra de Deus. Aonde o irmão leu ali, que é amigo de Deus é inimigo do mundo. Que não... Muitas vezes tu não... Que nem numa sexta-feira hoje, muitos colegas meus de trabalho vão sair, se comunicam, fazer um churrasco, sair para beber. Se tu não vai, tu é algo... E mesmo isso é tão forte... primeiro que a questão das mídias, né? Elas atacam constantemente, tudo quanto é jeito. Porque há todo um propósito por trás de tudo isso. Propósito primeiro do diabo de corromper e deturpar o ser humano. E esse sistema que ele está debaixo do governo de Satanás, esse sistema que o Satanás impera e estimula, na moda, em várias áreas, a gente vai ver que ele ataca, levando o homem a cada vez mais ser dependente dele mesmo. A gente vai ver que o sistema dita moda, dita sensualidade, dita exposição, dita deturpação, né? A gente vive numa época em que muitos movimentos se levantam aí para proteger, um exemplo, a mulher, mas não protegem a mulher da exposição que o sistema faz para que veja a mulher como um produto. O sistema faz muito isso. A gente vê que não brigam em favor, muitos movimentos não brigam mais em prol da família, sobre a deturpação na mente de uma criança com exposição. A gente vê exposições não só na mídia, não só nas mídias sociais, como também a gente já teve casos, e todos são sabedores que estão nos ouvindo, eu creio que hoje é difícil as pessoas não estarem à parte, até de exposições de pessoas nuas para crianças irem ver essa exposição. Então, a gente vê que o mundo ele trabalha muito forte nisso. Acho que foi uns 2 anos atrás, eu li um livro do autor aquele, Augusto Cury, que ele falava sobre a ditadura da beleza e a revolução das mulheres. Ele mostrava que as mulheres estavam prisioneiras de uma ditadura de beleza, de uma ditadura, e essa ditadura aprisionava as mulheres porque tinha um propósito.
Não era que as mulheres se sentissem belas e chegassem, alcançassem ao ápice da beleza. Não, era que elas corressem atrás de uma beleza que a mídia dizia que era beleza, e elas nunca iam chegar, porque o propósito o propósito da economia era isso, que elas continuassem correndo, porque quanto mais elas corriam para alcançar essa beleza, mais enriquecia o sistema. Então, o sistema visando dinheiro e transformando pessoas em produto. Então, a gente vê que é uma manipulação de várias maneiras. A exposição, o YouTube mesmo que a gente está aqui utilizando, poderia e é uma grande ferramenta de evangelismo e de entrar em lares, na família, para ajudar, para trazer conhecimento, mas também é um instrumento de Satanás, do sistema do mundo também, muitas das vezes, porque leva para dentro de casa, às vezes, vídeos que jovem gosta muito, que são vídeos que são voltados a jovem, que atraem, que de uma certa maneira há uma sexualidade explícita ali, deturpada, e não é combatido. Então, há esse estímulo, esse ataque. Então, eu vejo que há um grande desafio, um dos grandes desafios do jovem também, é ele conseguir vencer esse desafio. E esse desafio, há um conselho na palavra de Deus. Qual o conselho? Aleluia, glórias ao nome de Jesus, em Salmo 101:3, que está escrito bem assim: não porei coisas más diante dos meus olhos, odeio as obras daqueles que se desviam, não se me pegará a mim. Aleluia, glória a Deus. Está bem certinho na palavra de Deus, palavra. Né? Nesse Salmo 101:3, né? Se desviar os olhos dessas maldades, né? Desviar os olhos, né? A cobiça. Nós vamos ser atraídos pelas nossas próprias concupiscências, diz a palavra do Estimular, Senhor. Né? É. São as janelas que nós temos em nós. São os nossos olhos. Então, se a gente fechar os nossos olhos para essas coisas, nós vamos ser vencedor. O jovem será vencedor. É desviar os olhos dessas cobiças que o Satanás lança, que o Satanás larga sobre o povo do Senhor. E é uma ferramenta, irmão, que é muito forte. Se você for pesquisar sobre esse assunto aí de mídias sociais, a gente vai ver que o foco maior hoje é o jovem, né? Por quê? Porque a nossa geração, eu tenho 36 anos, faço 37, eu não cheguei a pegar tão forte a internet como é hoje. Me lembro que tinha aquela internet de escada, acho que o jovem aqui que está com a gente não sabe disso. Era terrível. E mal tinha, não tinha essas coisas que tinha, né? Que nem hoje, muito rápido. Hoje tem o Facebook, coisa. Eu me lembro que tinha logo que saiu o Orkut, que tinha um Orkut, era uma coisa bem diferente. Quando saiu os telefones também, eu me lembro, os celulares eram umas coisas gigantes, assim, nunca que a gente imaginar que a gente ia conseguir enxergar, falar com outra pessoa, enxergando ela, enxergando tempo real. Nunca. Notícia em tempo real também. Então a gente vê que o nosso tempo, a gente não é tão, eu pelo menos não sou, e eu vejo muita gente com um pouco mais de idade que eu, que não são atraídos por isso, porque não fez parte da nossa juventude. Mas a gente vê que a geração atual, ela já nasce com isso. A gente já vê, eu vejo isso e eu sou bem crítico nisso, vou ser bem sincero. Eu sou bem crítico nisso quando eu chego na casa de alguém e o pequeno tá com o celular na mão lá distraído. Porque os pais não querem que ele corra, não querem que ele brinque, como toda criança deveria. Ao meu ver, a criança tem que correr, tem que brincar, tem que bagunçar mesmo. Mas aí como não querem, aí largam o celular na mão da criança. E a criança fica no controle ali. E o mundo tá ali, exposto. E a criança vai sendo exposta àquela mídia de várias maneiras, com mensagens subliminares. Hoje não tem tanta mensagem subliminar, porque eles nem têm vergonha mais de se esconder, né? Eles se expõem na cara mesmo, bem declaradamente. Eles não escondem muito hoje. Então eu vejo que é uma preocupação. E essa geração, a que vem agora, a que está vindo, e a outra geração de jovens já formados, eles vieram da era da informática. Então ele sabe lidar muito bem com isso aqui. A minha filha tem 12 anos e ela, nossa, às vezes ela me ensina a fazer. E recentemente ela ganhou o celular. E ela me ensina, porque tem coisas que eu não sei como funciona. Sim. Então a gente vê que nesse ramo assim, de mídias sociais, nesse ramo assim, há um envolvimento muito grande do jovem. Há um envolvimento muito grande do jovem nisso. E isso molda, muitas das vezes, a filosofia do jovem. E às vezes acaba entrando, dependendo, em alguns jovens que acabam não tendo esse controle, esse domínio de escolher o que vê, de afastar os olhos do que vê. Isso aqui não convém para mim.
Isso pode, isso não convém. Porque Paulo disse que eu posso tudo, né? Pode Mas tudo. nem tudo me convém. Nem tudo que vem. Nem tudo me Isso, convém. isso seria também uma parte de fugir da aparência do mal, né? Fugir da aparência do Fugir mal. da aparência do mal. Às vezes Verdade. ninguém tá vendo. O teu pastor não sabe, o teu líder não sabe, né? Verdade. Ninguém está sabendo. Mas quer dizer que existe um que está sabendo de tudo, Exato. né? Ele não está escondido. Ele está nesta hora, está vendo você, o que você fez, o que você viu durante esse dia. Porque às vezes, jovens, às vezes a gente se engana achando que o diabo tem pressa em pegar e tirar a vida de uma pessoa. Ele não tem pressa. Lá naquela era, a artimanha de Satanás era uma, né? É de pegar e terminar, acabar com a vida da pessoa. Mas só que nos dias atuais, de hoje, não. Ele quer deixar pessoas enfermas, jovem que não busca, né? Está sempre olhando essas coisas, sempre na aparência do mal. Começa com as raposinhas, né? Com Os as cantares lá, né? raposinhas. É uma coisinha, começa com um videozinho, às vezes no YouTube, que tu sabe que não convém, mas não é tão pesado, mas uma coisa vai levando a outra. E aí, meus irmãos, vou ser sincero, hoje é preocupante isso. É até preocupante falar isso. Mas a gente sabe que existe muito, se você for buscar fundo, pesquisar em aconselhamentos e coisas do tipo, você vai ver que a quantidade de jovens viciados em pornografia é gigantesca. Verdade. E como que começou? Começou indo lá direto procurar o vídeo X, Y? Não. Começou vendo um videozinho que Não dá induzia uma nada, coisa tem e uma aquele palavra, vídeo... Não dá nada, daí fala, isso não dá nada, não vai dar nada, quando vê vai se acarretando. E foi se aprofundando. E eu tenho até um autor lá americano que existem até clínicas de tratamento para jovens viciados em pornografia. E tudo isso começa como? Na sua Pelas infância. mídias sociais. Pelas mídias E não sociais. começa Desde a sua infância. grosseiramente, começa em algo leve. Começa num vídeo ali que alguém faz muita coisa engraçada, mas que fala muito palavrão. E mostra que a fala suavidade. e vai indo, entendeu? E aquilo vai entrando, porque a Bíblia diz que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Então, todos nós, existe uma área que há uma vulnerabilidade se nós não vigiarmos e não crucificarmos a nossa carne. Todos nós, cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência. Então, a concupiscência que eu vou ser tentado é diferente talvez do irmão Samuel. E o diabo, ele não joga, e o sistema desse mundo, ele não desperdiça munição. Ele dá tiro certeiro. Dá tiro certeiro. Ele dá tiro certeiro. Por isso que a própria Bíblia diz ali que nós não somos, a pessoa não é tentado a não ser na sua própria concupiscência, né? Onde está ali o seu coração, ali está o pecado, ali está a cobiça da pessoa. Às vezes não está dentro da palavra, está lá no outdoor em que viu alguma coisa, em que viu na própria internet, né? Acaba largando o seu coração naquilo ali e perdendo, até mesmo, pode até perder a salvação, se não houver um arrependimento diante do Senhor. Então o conselho é que o jovem ele busque pelo Espírito Santo ter um filtro, um autocontrole e não ser controlado, né? A autoexposição, às vezes a pessoa se torna um prisioneiro, né? Um prisioneiro. Aleluia. E a partir que tu é um prisioneiro, se faz o que se quer contigo. Glória a Tu Deus. se torna escravo. E aquilo que te prende se torna teu senhor. É verdade. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ouvir mais um hino, para depois nós finalizarmos então a nossa programação. Vamos ouvir mais um hino então pelo nosso irmão Samuel e a nossa irmã Camila, em nome de Jesus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Glória a Deus, aleluia. Saudamos o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém?
esplendor de sua glória, sabendo o destino aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se do ladrão que ao seu lado estava, com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor, se isso não for amor. Glória a Deus, aleluia. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Lá em 1 João capítulo 2, 14 a 17, diz assim: eu vos escrevi, meninos, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque conheceis aquele que é desde o princípio. Eu escrevi, jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós, e já venceste o maligno. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa
e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus Aleluia. permanece para sempre. Deus deixou escrito na palavra dele, ele deixou escrito, ele escreveu para os meninos, para os jovens e para os pais. O ensinamento dele é: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Né? Porque a palavra do Senhor diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Então nós não somos daqui. Né? Não devemos nós a estar olhando certas coisas a qual vai a fazer com que a nossa santidade venha a se perder. Né? Todo o nosso esforço que nós temos diante do Senhor venha a se perder por uma olhadinha aqui, uma olhadinha ali, né? Está fora dos padrões. O mundo aí tem formado tanto padrões de beleza, tanto para a menina, para o moço e tanto para a moça. Então os padrões de beleza para isso, a qual nasce ali o narcisismo, né? Narcisismo sobre esses padrões de beleza. O jovem ali, né? Às vezes pode o moço lá tá olhando aquela moça lá com um certo padrão de beleza fora do modo vivente de um cristão, está lá, fica olhando essas coisas, perdendo a santidade diante de Deus. Os padrões de beleza, como nosso irmão Isaías comentou aqui, os padrões de beleza neste mundo, elas são feitas não para o mundo, mas para o povo de Deus. Para fazer com que nós venhamos a perder a nossa fé, perder a nossa santidade, a nossa pureza em Cristo Jesus. Glória a Deus. Narcisismo, né? O narcisismo, essa palavra aí, hoje ela está sendo tratada até por alguns psicanalistas, né? Ela está reconhecida até como uma síndrome em alguns aspectos. Alguns dizem que é positivo, outros dizem que é negativo, que é o amor, um ego próprio, né? Vem lá de uma história da mitologia grega de Narciso, que ele era alguém que todas as mulheres se apaixonavam por ele, aí uma ninfa se apaixonou por ele, e ele rejeitou ela e ela castigou ele que ele ia se apaixonar por um amor não correspondido. Aí um dia ele olha nas águas e ele vê a própria imagem e ele se apaixona pela própria imagem. E aí daí surge essa expressão narcisismo, alguém que tem um amor demais por si mesmo, né? E a sociedade hoje ela quer cada vez mais que o homem não ame a Deus e não ame ao próximo, mas ame a si mesmo. Ame a si mesmo com o amor corrompido do mundo, né? A gente vai ver que até na palavra de Deus mostra que Adão e Eva foram narcisistas ou foram induzidos ao narcisismo pela serpente. A Eva lá no capítulo 3, versículo de número 4, então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. E no 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e serei como Deus. Alguém querendo ser Deus, não ser homem, não ser a criatura, mas ser Deus. Imagina. Ela foi induzida por ser Deus. Então ali eu vejo que já surge o nascimento, o sentimento narcisista de alguém se adorar, se idolatrar como melhor ou maior que todos. E aí a gente vê que hoje o padrão de beleza do mundo, ele induz isso. Uma mulher hoje dominada pelo sistema do mundo, ela não quer ser bonita somente para si mesma, ela quer ser bonita para os outros, para as outras mulheres, né? A gente vê isso constantemente, competições de veste e coisas do tipo. Então, o padrão do mundo, ele não demonstra o que o nosso pastor tem uma vez pregou sobre a beleza da santidade. O padrão de beleza de Deus é a beleza da santidade. Que glória. Glórias ao nome de Jesus. Louvado seja o nome do Santo do Senhor. Às vezes o jovem, né, ele pensa, mas eu estou sozinho em casa. Não tem ninguém cristão dentro do meu lar. Né? Não tem ninguém que serve a Deus juntamente comigo dentro do meu lar. Mas só que se nós formos a olhar para a palavra santa do Senhor, de Daniel, Misael, Ananias, Arias, quantas pessoas existia ao seu redor que não servia a Deus? Portanto, eles não se prostraram, né,
Eles não se prostraram diante daquela estátua de Nabucodonosor. Foram Eles fiéis. não se prostraram, foram fiéis a Deus, não se prostraram diante dos padrões de beleza, não se prostraram diante da sexologia, não se prostraram diante de uma frieza que vai trazer frieza espiritual, do amor ao mundo, das coisas lá do mundo. Eles não se prostraram. Nem a falsos deuses também, Nem a né? falso Deus. Até mesmo, aqui tá quase terminando aqui o nosso horário, até mesmo nem que trocasse o nome deles, Aleluia. botando Sadraque, Mesaque e Abdenego. Mudaram o nome. Mudaram o nome, nomes pagões, acusando ele, querendo incutir na cabeça deles que eles eram exatamente aqueles nomes, trazendo os nomes para eles, Mesaque, Sadraque e Abdenego. Mas eles ficaram com aquele nome em que foi dado para ele. Eles não foram influenciados. Não né? foram influenciados. E qual é o nome? Eu pergunto para finalizar aqui, jovem. Qual é o nome em que Deus deu para você? Aleluia. Foi nomes pagões? Foi aquele nome? Ah, se é para ser crente, igual o fulano de tal, eu não vou para a igreja? Quem nós estamos influenciando? Eu deixo esse final dessa mensagem, dessa live para você. Quem você está influenciando? Se o mundo está influenciando você, você tem amizade pelo mundo, você tenta querer ser igual ao mundo, então nesta noite, nesse final de live, você pode fazer um pacto com o Senhor e dizer: eu quero ser santo na presença de Deus. Eu quero largar todas essas coisas e fazer um compromisso diante de Deus. José, ele não se contaminou com aquela mulher. Ele não se contaminou. Ele permaneceu firme na presença santa do Senhor. Amém? Queremos agradecer aqui os irmãos lá de Guaraí, né? Que esteve juntamente conosco nessa live. Os irmãos lá de Alvorada, né? De todas as congregações. Sempre tinha alguém de alguma congregação estava lá, da congregação da sede, congregação lá da Estela Mares, né? Esteve juntamente, Umbu, da Salomé também esteve juntamente conosco, o pastor Cláudio, né? O pastor da área lá da cidade de Alvorada. Deus continua abençoando a sua vida, pastor Cláudio. Os irmãos de Santa Rosa, os irmãos de Alegrete, Paraná, Santo Ângelo, os irmãos lá de Panambi, Gravataí, Carlos Barbosa, Deus abençoe. Santiago, Deus abençoe, meus irmãos jovens. Deus continua abençoando as vossas vidas. Lá de Bonito, Mato Grosso do Sul, Deus vos abençoe em nome de Jesus. Lá da cidade do país, lá de Portugal, Deus abençoe vocês, meus irmãos. Leve essa palavra em seu coração para que você venha encontrar mais santidade do Senhor, se desviando os seus olhos do mal e largando os seus olhos para aquele a qual vai te trazer a santidade e tem prometido uma vida eterna em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração em nome de Jesus para que o Senhor continue abençoando a sua vida, e ao final desta oração nós estaremos finalizando então esses momentos em nome do Senhor. Vamos orar, irmãos? Amém. Senhor, Jesus. obrigado, Deus, por essa oportunidade que Tu nos dá. Ó Deus, e nós estamos, Senhor amado, neste lugar, Senhor. Ó Deus, para apresentar para ó Deus, para esses jovens, ó Deus amado, que ficaram ao vivo, Senhor, ouvindo, ó Deus amado, esta mensagem. Ó Deus amado, os demais jovens, Senhor amado, que ainda ouvirão. Ó Deus amado, através do YouTube, Senhor. Ó Deus, que a Tua graça, ó Deus, que a virtude do Teu Espírito Santo, ó Deus, venha convencer cada jovem, Senhor. Ó Deus, para buscar a Tua face enquanto, ó Deus amado, podem achar. Ó Deus, a buscar a Tua face pela madrugada, Senhor. Ó Deus, para ser revestido da força. Ó Deus, revestido, Senhor amado, da autoridade, ó Deus, do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Amém, Senhor, amém. Irmãos, paz, oração e união em Cristo Jesus. Deus vos abençoe, em nome do Senhor. Amém. Deus na frente, Deus
vencer.